Mas na expressão do irmão Brana, a noiva, ela é profeta. E se ela é profeta, ela tem que profetizar. E o que ela vai profetizar é aquilo que irmão Brana não pôde, no seu dia, deixar claro para nós, porque foi proibido por Deus. Então não pense que faremos uma coisa para aparecer, foi proibido lá, é permitido aqui, e é proibido você que não crê de ver essas coisas. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. São Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 36. Deus abençoe os nossos queridos irmãos através da internet. É um prazer poder estar mais uma vez na casa do Senhor para podermos adorar a Deus. São Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças nesta noite, Senhor, por podermos crer na Tua Palavra, Pai. Podermos crermos na Palavra da hora e dedicarmos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Dedicarmos o nosso tempo ao Senhor, Pai. Estamos aqui porque temos sede de Ti, Senhor. Estamos aqui porque temos fome da Tua Palavra, Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fale conosco nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre guarida nos nossos corações, para a Tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Gostaria de falar nesta noite sobre o tema: não passará esta geração o rapto. É uma continuação, né, da mensagem que nós já falamos, que não deu tempo de expor tudo que eu gostaria de expor. E nesta noite, então, vamos dar uma sequência a esta mensagem: não passará esta geração o rapto. Não passará esta geração a vinda. Não passará esta geração o rapto. Então aqui, em São Mateus, capítulo 24, Jesus então no versículo 32, ele diz sobre a parábola. É uma parábola, né? Está em forma simbólica. Era a forma como Jesus pregava sua palavra, sua mensagem, em forma simbólica, em parábolas. Porque era somente para o eleito, através da revelação. Jesus não falava diretamente, mas falava por parábolas, para que somente os seus pudessem entender
Porque muitos tinham ouvido, mas não conseguiam ouvir. Muitos tinham os olhos, mas não conseguiam ver a Deus manifestado em carne. Então Jesus falava por parábolas, porque a estes o Pai os revelava. Amém? Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros. Então nós sabemos, meus irmãos, pelo profeta, o irmão William Marion Branham, e pelas escrituras, que a figueira trata-se de Israel, né? Quando virdes a figueira brotando, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, a figueira brotando folhas, Israel brotando em sua pátria, na sua terra, Israel voltando para sua casa. Israel tinha que voltar para sua casa, porque Deus somente trata com Israel na sua terra. Assim também é cada filho e filha de Deus. Deus somente trata com cada filho na palavra. Por isso, cada filho tem que vir para a palavra da hora, aonde Deus pode tratar com cada filho e filha de Deus. Com Israel, Deus trata como uma nação, um povo. Mas com os gentios, com a noiva gentia, Deus trata com indivíduos. E Deus simplesmente trata com cada um de nós na palavra. Temos que estarmos na palavra, aonde Deus pode falar com cada filho e filha de Deus. Mas aqui, meus irmãos, São Mateus, no capítulo 21, São Mateus no capítulo 21, vamos observar as escrituras, porque esta palavra, ela é viva e eficaz. Esta palavra que Jesus pregou há 2000 anos atrás, ela continua pura, viva, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo hoje. Então nós vamos ler algo que nós vamos ver o nosso dia de hoje, o nosso tempo de hoje. Por isso que a palavra, ela se renova a cada dia. Em cada era, cada mensageiro, cada pastor, cada pregador pregou a mesma palavra. E ela se tornou viva para o seu dia. E hoje ela é viva e eficaz para o nosso dia. Amém? Ei, glória. Coisa simples, mas vivificada pelo Espírito Santo. Então aqui em São Mateus, capítulo 21, no versículo 18, nós vamos ver aqui, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou e morreu. Então, meus irmãos, Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus. E Jesus veio trazendo uma palavra de salvação para aquele povo. Porque ele era o Messias prometido, que os judeus esperavam por todo o tempo. Mas quando Jesus veio para os judeus não o receberam. Os judeus
não o aceitou. E Jesus, então, ele teve fome de encontrar fé naquele povo, de encontrar que aquele povo pudesse receber ao Messias. Mas quando Jesus chegou para Israel, quando Jesus chegou para a figueira, Jesus não encontrou frutos de arrependimento, frutos de fé na palavra que Deus estava cumprindo naqueles dias. Então Jesus queria encontrar naquele povo, na figueira, nos judeus, em Israel, Jesus queria encontrar frutos da palavra de Deus, frutos de fé na Escritura, porque Jesus estava cumprindo as Escrituras do dia. Isaías, cada escritura prometida para aquele dia. Jesus queria encontrar frutos, mas Jesus não encontrou frutos. Jesus, então, não encontrando frutos naquela figueira, naquele povo, aquela figueira tinha somente folhas. O irmão Branco diz que folhas é companheirismo. Eles tinham apenas um companheirismo, eles tinham apenas religião, mas não tinham frutos. Não adianta nós termos religião, termos uma igreja, adorarmos a Deus numa igreja, adorarmos a Deus numa religião, e não termos frutos de fé na palavra de Deus. Somente folhas. Companheirismo entre irmãos, mas não tem frutos de vida vivida. E o que Jesus fez aqui, meus irmãos? Nunca mais nasça fruto de ti, porque Deus estava deixando de tratar com os judeus naqueles dias, porque Jesus não encontrou frutos. Quando Jesus vem no crente, e ele não encontra frutos, Deus então deixa de tratar com aquele crente, com aquela pessoa, porque Deus quer encontrar frutos nas nossas vidas, frutos de fé, frutos de revelação, frutos de amor. Jesus não encontrou frutos nos fariseus, Jesus encontrou incredulidade. Então, meus irmãos, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Era Deus deixando de tratar com aquele povo, era Deus deixando de tratar com Israel, porque não encontrou frutos. Por isso que aqui, isso aqui é São Mateus 21, em São Mateus 24, Jesus está mostrando, ó, a figueira secou, morreu, vou deixar de tratar com os judeus agora, porque eu vou tratar com os gentios. Mas tem uma coisa, quando vocês verem a figueira brotar novamente, quando vocês verem Israel voltar para sua terra, voltar para sua pátria, porque Deus ia tratar com Israel de novo, mas para tratar com Israel, Israel tinha que estar na sua terra, na sua pátria. Mas o que Deus busca em cada um de nós, meus irmãos, é frutos. São Mateus capítulo 3. Vamos decorrer a palavra, meus irmãos. Por mais simples que possa ser uma mensagem, Deus fala na simplicidade. São Mateus 7, 3. São Mateus 3. João Batista estava batizando as pessoas. Certo? Versículo 7. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Pensa, João Batista lá, batizando as pessoas, chegavam aqueles fariseus, saduceus, homens que eram considerados santos naquele dia, príncipes dos sacerdotes, intelectuais, sábios, cumpridores da lei, homens que você não podia pôr o dedo neles, nem nas suas 4 gerações anteriores, religiosos, meus irmãos, religiosos, pregavam o Velho Testamento, pregavam a lei, eram sacerdotes do templo. Mas quando apareceram diante de João Batista olhou para eles, sem nenhum medo, simplesmente olhou para eles e falou: raça de víboras. Pensou você chamar um sacerdote naquele tempo, um homem que era considerado santo, semente da serpente, raça de víbora, meus irmãos? Parecia que João Batista estava nervoso. Por isso essa sempre foi a mensagem. Era João Batista identificando aquela raça. O irmão Branham ia pregar a mensagem: o rastro da serpente. Nós vamos falar sobre isso ainda. O rastro da serpente. O irmão Branham pregou a mensagem: o conflito entre Deus e Satanás. E ali estava o conflito. Sempre houve um conflito entre Deus e Satanás. E as pessoas têm que identificar Deus e Satanás. Porque Satanás trabalha através da religião. A palavra de Deus diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, não era qualquer coisa não. Eles eram sumos sacerdotes no templo, homens importantes, grandes ministérios. Tem hora que as pessoas olham para os homens importantes, olham para os grandes ministérios, com títulos, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes no templo, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Irmãos, é a forma que Deus trabalha, na simplicidade. É o conflito entre Deus e Satanás. Satanás pregando a religião, e para pregar a religião tem que falar de Deus. Satanás para pregar a religião tem que falar de Jesus. Satanás para pregar a religião tem que falar de João. É o conflito, meus irmãos. Existe um conflito. Desde o céu, quando Satanás foi expulso do céu, quando ele perverteu a 1/3 dos anjos, quando Satanás causou uma divisão nos céus, e foi expulso dos céus por Miguel. Mas isso vai ser outra mensagem. Mas, meus irmãos, então João Batista, quando aqueles sacerdotes chegaram, falou para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isto é um profeta de Deus, isto é um pregador verdadeiro, um pregador de Deus. O machado estava posto na raiz das árvores. E João Batista diz aqui, versículo 7, versículo 8, Jesus falando para ele, João Batista falando para os fariseus: produzi, pois, vós frutos de arrependimento, porque Deus busca os frutos. Produzi, pois, frutos de arrependimento, meus irmãos. Era palavra de misericórdia para aqueles, mas eles eram uma raça de víboras. Eles não podiam se arrepender, por causa que estavam cegados por suas religiões. Produzir, pois, frutos.
de arrependimento. Jesus diz, meus irmãos, pelos frutos os conhecereis. Porque Deus busca frutos, frutos de vida vivida, frutos de fé na palavra de Deus. Que frutos nós estamos produzindo? Será que Deus pode encontrar frutos nas nossas vidas? Ou somente folhas? Ah, eu vou na igreja, folhas. Cadê frutos? Exemplos, atitudes corretas, pregações corretas, palavra correta. Porque Deus busca frutos nas nossas vidas, meus irmãos. Caráter, honestidade. Quando Deus olha, Deus quer encontrar frutos. Então, meus irmãos, São Mateus capítulo 7. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até os vestidos como ovelhas, que vêm até vós, falsos profetas, falsos pregadores, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vem vestido de pregador, vem vestido de profeta, vem vestido de pastor, vem vestido de evangelista, mas no interior são lobos devoradores, querendo devorar seus dízimos, sua alma. Está aqui de novo, meus irmãos. Por seus frutos os conhecereis. Quais são os seus frutos? Seus exemplos que nós estamos dando, meus irmãos. Exemplo de fé na palavra de Deus. Temos que buscar o exemplo de quem deu o exemplo. Nós tivemos um homem na terra, nos nossos dias, que mostrou para nós o que é dar exemplo, mostrou para nós os frutos do Espírito. Mostrar frutos, meus irmãos, não é ficar ligando para irmão, não, difamando outro ministério. Mostrar ter frutos, meus irmãos, não é ficar discutindo na internet. Cadê os frutos? Deus busca frutos, meus irmãos. Não é ficar mandando mensagens de WhatsApp, falando mal de um ministério. Pelos seus frutos os conhecereis, pelas suas atitudes. Porque são lobos devoradores. Fica ligando para irmão, fica mandando mensagem, fica visitando os irmãos do nosso ministério, para poder falar mal, estar contra. O que diz a palavra de Deus? Por seus frutos os conhecereis. Quando que o pastor Osmar ficava ligando para irmão, para pedir para ser pastor? Ficava visitando irmãos para falar mal de outro ministério. O machado está posto na raiz das árvores. Salmos capítulo 1. Os homens são considerados como árvores. Por isso que Jesus busca frutos nas nossas vidas. Frutos da palavra, de testemunho, fruto nas irmãs, nos seus vestidos, no seu cabelo, no seu coração. É fruto. Deus tem que encontrar frutos, vida vivida em nós, meus irmãos. Porque Jesus buscou frutos na videira e não achou, e aquela videira secou e morreu. São Mateus 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, frutos da palavra, frutos de exemplo. Mas toda árvore má produz maus exemplos.
maus frutos. Fica lá digitando nos comentários, pregando nos comentários. Isso não são frutos de arrependimento, meus irmãos. São maus frutos. Temos que ter bons frutos. Deus exige de nós frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É a palavra de Deus. Se Deus olhar para mim e não ver bons frutos, eu vou ser lançado no fogo. Se minhas mensagens, minhas pregações, meu testemunho, minha vida, tem que dar bons frutos. A igreja tem que dar bons frutos, bons exemplos. Não é só estarmos juntos, não. Isso é folhas. É amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Aquele que te fala mal, você fala bem. Aquele que te persegue, você diz a ele: Deus te abençoe. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas nós pregamos em nome de João, nós falamos de João, nós percorremos o Brasil falando de João, mas não teve frutos, é folhas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos em nome de João? Falamos de João, falamos bem em nome de João, mas sem frutos de revelação. Não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelos seus frutos, meus irmãos, conhecereis, pelas suas pregações, pelas suas vidas, pelas suas atitudes. O eleito discerne todas as coisas. O eleito não pode ser enganado. Agora, quando a figueira brotar, porque a figueira ia brotar novamente, era Israel voltando para a sua pátria. E isto aconteceu em 1948, quando Israel foi colocada na sua terra novamente e reconhecida como uma nação. 1948, meus irmãos. Era a figueira brotando. E diz o irmão Brana, diz a palavra de Deus, a Bíblia: não passará esta geração que visse Israel voltar para sua. E uma geração no tempo do irmão Brana era 40 anos. Uma geração, meus irmãos, era 40 anos. Por isso, de 48 a 88, dava uma geração. Mas a palavra de Deus diz: não passará uma geração. Lá no deserto, lá no Egito, a promessa de Deus para libertar o povo de Israel do Egito era de 400 anos, que eles iam ficar cativeiro. Por que que Deus mandou Moisés lá com 430? Porque Deus estava esperando aquela geração incrédula morrer lá no Egito e surgir outra geração. Deus esperou mais 30 anos para surgir outra geração. Respeito o parágrafo 59.
assim que Deus ia manter sua promessa, Ele ia trazê-los de qualquer maneira. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu, teve que morrer no Egito. Porque assim, meus irmãos, quando Deus faz algo, e aquela geração não crê, Deus extingue aquela geração, e Deus levanta outra geração. A velha geração que riu de Moisés, e assim por diante, e não aceitou a mensagem, aquela geração, 40 anos, se extinguiu, e Moisés veio a uma outra geração. Está vendo o que quero dizer? Se eles não aceitam isto, então Deus deixará aquela geração se extinguir, e Ele trará uma outra geração para fazer isto, de modo que eles tinham recusado isso. Mas Deus não deixou passar aquela geração, 40 anos, não passará esta geração. Com 430 anos, Deus enviou Moisés e tirou o povo de Israel do Egito. Depois que Deus atravessou o povo de Israel do Egito, no Mar Vermelho, lá no deserto, aquele povo se tornou incrédulo. Aquela geração que foi crente no Egito, se tornou incrédula. E foi mais 40 anos no deserto, até aquela geração morrer, meus irmãos. E Deus levantar uma geração para entrar em Canaã. Não passará essa geração. O irmão Branco diz aqui, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Eu trouxe umas mensagens aqui, mas olhando ali na mesinha do pastor, eu já tinha a mensagem pronta. Então eu estou usando os parágrafos do pastor aqui, né? Já tinha pregação pronta do que eu já tinha feito tudo, os parágrafos, né? Jesus cumpre todos os seus compromissos. Parágrafo 15, irmão Branco diz, e então o que eles fizeram? Ele simplesmente os deixou ficar ali no deserto por 40 anos, até aquela geração morrer, porque aquela geração se tornou incrédula. Eles plantavam vinhas e comiam os frutos, e casaram e criavam filhos, até aquela velha geração morrer, e outra geração chegar. 40 anos mais tarde, e não apenas aquelas 40 horas, mas tiveram que esperar por 40 anos, antes que lograssem êxito. E então, um novo líder chegou, Josué, para poder levar aquela geração para a terra prometida. Não era por causa de Moisés, era por causa do povo, que se tornou incrédulo. Então Deus levanta outra geração. É a sua vida digna do Evangelho, parágrafo 299. O irmão Branco diz, então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Eu tive que vir para esta geração, no tempo do irmão Brana, meus irmãos. Então nós temos lá Israel em 1948, voltando para a sua terra. Aqueles que viram Israel voltar para a sua terra, não passaria 40 anos, não passará esta geração, sem que estas coisas se cumpram, sem que Cristo viesse manifestar como Filho do Homem. A segunda vinda do Senhor Jesus, 1963, 28 de fevereiro, Deus estava cumprindo a sua palavra. São Mateus 24, 36, aquele dia e hora que ninguém sabe, das 18 horas às 18h28, lá no Monte Pôr do Sol, era a vinda do Senhor, e não passou aquela geração,
que viu Israel voltar para a terra. Não passou 40 anos, não passará esta geração sem que aconteça a vinda. Não passará esta geração sem que aconteça o Apocalipse 10, 1 a 7. Não passará essa geração, não passará 40 anos sem que Deus cumpra Apocalipse 10, 1 a 7, a vinda do Senhor, o ministério do Filho do Homem, para revelar os selos, revelar os 7 trovões. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aquela geração, lá na América, eles viram Israel voltar para a pátria, mas aquela geração não viu a vinda do Senhor, que veio naquela geração, só que eles não puderam crer. Eles puderam ver Israel voltar para a sua terra, a figueira brotar, mas eles não viram a vinda do Filho do Homem. Eles não viram a segunda vinda do Senhor. Eles não viram os 7 trovões revelados. Eles não viram que o Cordeiro saiu do trono. Eles não viram o 7º selo revelado. Naquela, uma geração inteira, no tempo de Noé, uma geração de 120 anos, somente 8 almas se salvaram. Na geração do irmão Branham, meus irmãos, lá na América, os Estados Unidos, somente o profeta pôde ver a vinda do Senhor, porque quando aconteceu, nem o irmão Branham soube naquela hora. Depois que o anjo veio a ele e falou para ele: vire a foto para a direita, lá estava Jesus com sua barba preta. Então o irmão Branham viu que aquela manifestação na nuvem foi a vinda do Senhor. Eles pregam sobre a nuvem, mas eles pregam que é uma aparição, é um sinal. Eles não viram o que aconteceu ali. Cristo que veio, o anjo forte, vestido por uma nuvem, e que desceu, tomou forma, pôs um pé na terra, um pé no mar, e manifestou o ministério do Filho do Homem. Apocalipse 10, 7. Cristo no homem, a vinda do Senhor. Aquela geração não viu, e Deus esperou 40 anos, meus irmãos, até aquela geração morrer. 40 anos, mas Deus não deixou, não passará esta geração. Não passou mais de 40 anos, de 63 até 2003. Não passou, não passará esta geração, sem que Deus cumprisse Apocalipse 10, 8 a 11. Não passará esta geração, porque Deus esperou aquela geração incrédula, americana, se extinguir, conforme diz o profeta a respeito, parágrafo 59, porque eles não viram, eles não creram. Não era para eles também. Deus tinha um povo para crer nesta vinda. Deus tinha eleitos para crer naquela manifestação. Por isso, não passará esta geração. Apocalipse 10, 8 a 11. De 63 até 2003, no ano 2000, Deus levantou o pastor Osmar. No ano 2000, Deus levantou o ministério de João, para mostrar para nós aquela manifestação, 28 de fevereiro de 1963, das 18 horas às 18h28, foi a vinda do Senhor. João profetizando outra vez. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque
Deus não pôde encontrar frutos da vinda nos americanos, mas Deus pode encontrar frutos dos 7 trovões em nós, frutos do 7º selo em nós. Frutos é a árvore noiva, a árvore revelada. Por isso que a palavra de Deus diz: achará fé na terra o Filho do Homem quando vier. Ele não achou fé na terra, mas ele trouxe a fé dos 7 trovões. Ele trouxe a fé do rapto para nós. Por isso, meus irmãos, Deus tem que encontrar frutos, fé, revelação no nosso coração. O Cordeiro saiu do trono, é um fruto, está aqui. A era de Laodiceia terminou, é um fruto, está aqui. O último eleito já entrou, é um fruto, está aqui. Deus pode encontrar frutos de rapto nas nossas vidas. E o pastor Osmar falou, meus irmãos, do ano 2000, quando ele trouxe essa mensagem. 40 anos é uma geração. Na mensagem Redenção pelo Poder. Então vamos aqui primeiro, né? A marca da besta, parágrafo 77. O irmão Branham diz: portanto eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem o Senhor em sua geração. Nós temos que servir bem ao Senhor em nossa geração. 78. Portanto eu disse: Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, isso era o irmão Branham falando. Era Apocalipse 10, 1 a 7 falando: Senhor, não quero nenhuma organização. O irmão Branham não formou nenhuma organização, nenhuma denominação. Ele pregou os 7 selos e não formou nenhuma denominação. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, Apocalipse 10, 8 a 11. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. O irmão Branham serviu bem em sua geração. Serviu bem, revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões, revelou um novo nome, ainda que ninguém na sua geração viu. Mas ele cumpriu o seu ministério. Senhor, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. O irmão Branham cumpriu o seu ministério de 7º anjo. Revelou todos os mistérios. Tudo está revelado. Ele serviu bem ao Senhor na sua geração. Mas ele diz, meus irmãos, em seguida, Apocalipse 10, 8 a 11, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome o seu lugar. Isso é tudo. E foi o que aconteceu. Deus levantou João no Brasil para tomar o seu lugar em Apocalipse 10, 8 a 11. É o lugar de João. O lugar do 7º anjo é Apocalipse 10, 1 a 7. Mas o lugar de João é Apocalipse 10, 8 a 11. Tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome o seu lugar. E veio João e cumpriu o seu ministério. Ninguém pode fazer o que João fez. Ninguém pode fazer o que o 7º anjo fez. Porque eles estavam no seu lugar, cumprindo a palavra para o seu dia, cumprindo a palavra para a sua geração.
Só que na geração do irmão Brana, ninguém viu. Mas na geração de João, nós vimos. Tudo revelado, porque foi profetizado outra vez. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo na geração de Apocalipse 10, 8 a 11. Não passará esta geração sem que estas coisas se cumpram, sem que estas coisas aconteçam. Estamos vivendo na geração do rápido. Não falta mais nada para cumprir, para revelar, para explicar. Tudo já foi revelado pelo irmão Brana. Tudo já foi explicado pelo pastor Osmar. Profetizado outra vez. Por isso, Apocalipse 10, 1 a 7 foi a geração da vinda. E Apocalipse 10, 8 a 11 é a geração do rapto. É a geração do rapto, meus irmãos. O irmão Brana diz aqui na mensagem, redenção pelo poder, parágrafo 121. O irmão Brana diz, escute, para terminarmos. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com esta geração, a geração que o irmão Brana pregou, a geração que o irmão Brana estava vivo. O irmão Brana vai julgar aquela geração, ele não vai julgar a geração que foi antes dele. O irmão Brana não vai julgar a geração de João. Quem vai julgar a geração de João vai ser João. Por isso, meus irmãos, as pessoas no tempo do irmão Brana não vão ser julgadas pelos que elas fizeram enquanto o irmão Brana estava vivo, e andaram com o irmão Brana, estavam nos cultos do irmão Brana, nas reuniões do irmão Brana. Mas quando o irmão Brana morreu, eles começaram a pregar dualidade, começaram a pregar coisas diferentes que o irmão Brana não pregou, contrárias. Eles não vão ser julgados pelo tempo que andou com o irmão Brana, eles vão ser julgados pelo tempo depois que o irmão Brana morreu. Porque o irmão Brana vai julgar somente a geração enquanto ele estava vivo, até 65. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Não vai. E nem responder pela geração que virá depois de mim. Então aqueles homens que andaram com o irmão Brana, o irmão Livai, era uma bênção no ministério do irmão Brana, escreveu as literaturas do irmão Brana, mas foi só o irmão Brana morrer, ele começou uma doutrina errada, dualidade. Foi só o irmão Brana morrer, eles começaram com ressurreição isolada. E aquele povo, meus irmãos, vão ser julgados por aquilo que eles fizeram depois que o irmão Brana morreu, porque não permaneceram com a mensagem. Da mesma forma é João hoje. Ele não vai julgar a geração que foi antes dele, e João não vai julgar a geração que foi depois dele. É a mesma coisa. Nós vamos ser julgados hoje por aquilo que nós fazemos hoje, pela nossa vida hoje, pelo nosso testemunho hoje, pelas nossas pregações hoje. Ah, mas eu andei com João, eu estava com João. Deus vai contar o que nós fazemos hoje, se nós temos frutos de arrependimento ou não, se nós continuamos com a mensagem de João ou não, pregando somente o que João pregou, somente o que João ensinou.
Durante 23 anos eu estava na fila. Amém. Mas depois que João morreu, saiu da fila. Vai ser julgado no período que você saiu da fila. Por isso, a voz disse para o irmão Brana: permaneça na fila, permaneça em ordem, porque pelos seus frutos o conhecereis. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos ter frutos de vida vivida, Pai. Queremos ter frutos de fé, frutos de revelação dos 7 trovões, do novo nome, Senhor. Da fé que nos dá fé para o arrebatamento, Senhor. Como diz o teu profeta, Pai, pelas tuas palavras serás condenado. Pelos seus frutos os conhecereis. Ajuda-nos, Senhor, a termos vida vivida no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.